E hoje a gente vai para mais uma palavra da série, de todo o coração, né? E o título de hoje é O Coração e Seus Frutos. Livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 13. Se você puder ficar de pé para a gente ler, eu te agradeço em nome de Jesus. 1 Tessalonicenses 3,13. Quem achar e tiver com a Bíblia aí, diga um amém. Lembrando que nós cremos no Espírito Santo. Tem 3 crentes que estão entendendo, Senhor, obrigado. Lembrando que nós cremos no Espírito Santo. Porque cremos nele, falamos em línguas, damos glória a Deus, damos aleluia. Então solte o seu glória a Deus, solte o seu aleluia, quando o Senhor falar no seu coração. Livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 13, diz assim: E como resultado, que Deus, nosso Pai, torne seu coração forte, irrepreensível e santo diante dele, para quando nosso Senhor Jesus voltar com todo o seu povo santo. Amém. Se assente aí, feche sua Bíblia, feche seus olhos e ore por um instante, pedindo ao Senhor para falar ao seu coração. Espírito Santo, a liberdade, a legalidade aqui fala ao nosso coração. Nós desejamos ouvir a tua voz, queremos ser ensinados, alinhados em tudo que o Senhor tem para nós, em nome de Jesus Cristo, amém. Olha que texto interessantíssimo de 1 Tessalonicenses 3,13. É uma revelação, vou colocar dessa maneira para ficar talvez mais claro, de futuro, do plano de Deus com relação ao nosso coração. A palavra de Deus tem revelação? Tem, está revelada aqui, ó. É uma revelação de como Deus sonha, como Deus imagina e projeta o nosso coração no futuro. E Deus vê o nosso coração no futuro com pelo menos 3 características extremamente marcantes nele. Coloca para mim de novo, deixa o 1 Tessalonicenses 3,13 aqui, por favor. E ele divide o nosso coração em 3 características. Ele diz assim, que o nosso coração será forte. Diga comigo, forte. Ele diz que o nosso coração será irrepreensível. Diga, irrepreensível. E ele diz que o nosso coração será santo. Diga, santo. Então as 3 características que Deus projeta o nosso coração no futuro é que ele seja forte, irrepreensível e santo. É interessante entender que não é uma visão simplesmente de agora, mas é uma visão de futuro que nos prepara para algo. Nos prepara para o quê? Para a volta do Senhor Jesus Cristo. Eu quero que você hoje tente definir para mim como está o seu coração. Se você hoje tivesse que fazer um resumo de como está o seu coração hoje, e tivesse que dividir ele em 3 atos, 3 momentos: passado, presente e futuro. Como você definiria que o seu coração está hoje? Pensa em tudo que talvez aí aconteceu que gerou marcas sobre o seu coração. Vamos mergulhar, vamos fazer esse exercício aqui. O que deixa marca no coração? Alegria deixa marca no coração? Sim. Quem tem boca, diga amém. Então vamos lá. A alegria deixa marca no coração? Sim. A tristeza deixa marcas no coração? A fidelidade deixa marcas em um coração? A infidelidade deixa marcas no coração? Então, resumidamente, coisas boas e coisas ruins deixam marcas no nosso coração. Como nós lidamos com essas marcas? Será que eu sou o tipo de pessoa que deixa o meu coração preso no passado? E por ele estar preso no passado, eu não consigo viver o presente? Porque o meu coração está preso na dor, no sofrimento. Os frutos que ele está gerando sobre a minha vida não são bons.
E por ele não estar gerando frutos bons hoje, eu não consigo ter projeção de esperança nenhuma. Eu não consigo ter perspectiva nenhuma, porque o meu coração está preso lá no passado. Então, avaliando o seu coração nesses 3 atos: passado, presente e futuro, como você definiria que o seu coração está hoje? O teu coração foi um coração curado, liberto, com relação às coisas do passado? O seu coração hoje está sendo transformado, está sendo impactado por coisas realmente que te levam a viver e crer no sobrenatural, capazes de, te impulsionar a viver em coisas que Deus projetou para o teu futuro? Como está o seu coração? O Senhor espera que o nosso coração seja forte. O que vem à sua mente quando a gente fala assim, precisa ter um coração forte? Irmãos, é porque a gente vai sofrer algumas coisas que a gente vai precisar ser forte. Vamos precisar ter posicionamento. Lembra do que eu preguei semana passada aqui? A junção das 5 coisas: do desejo, do sentimento, do pensamento, que compõem o teu coração. Como anda tudo isso na sua vida? Será que a gente consegue hoje ser forte emocionalmente o suficiente para enfrentar as adversidades? Será que a gente consegue ser forte o suficiente para não cair, para não desfalecer, para não desistir? Será que a gente consegue ter um coração irrepreensível, ao ponto de algumas vezes ter que reescrever alguns destinos que a gente sonhava, porque Deus está mudando a direção? Será que a gente consegue ter um coração irrepreensível ao ponto de obedecer a palavra e dizer não, muitas vezes para as coisas que nos satisfazem, mas a gente sabe que nos levam a quebrar princípios diante do Senhor? Será que a gente consegue ter um coração santo, que não nos faz ser melhor do que ninguém, mas nos faz entender que nós não somos desse mundo, nós somos pessoas que vão morar no céu? Será que nós temos um coração assim? Quando eu entendo a visão de futuro que Deus tem a respeito do meu coração, forte, irrepreensível e santo, eu consigo lidar melhor com a minha divisão emocional do meu coração com relação a passado, presente e futuro. Porque eu passo a acreditar na projeção que Deus tem para nós. E os frutos do meu coração passam a não ser frutos ruins. Porque o coração pode exalar um cheiro não tão bom assim. Ele pode expor alguns frutos que não são tão bons assim. Para a gente entender a visão de Deus com relação ao nosso coração, e entender de verdade quais são os frutos do nosso coração, eu preciso que você hoje mergulhe comigo dentro da palavra. Quem está disposta, diga amém. A gente vai mergulhar na palavra para entender isso aqui. E para entender melhor, eu preciso que a gente leia o livro de Salmos, capítulo 1, versículo 3. Qual é a visão de Deus com relação ao nosso coração, aquilo que Ele espera, com relação aos frutos da nossa vida, os frutos do nosso coração. Olha o que diz Salmos 1:3. Ele é. Quem é esse daqui? Diga, sou eu. Diga, sou eu. Olha para alguém e diga, é você, irmão ou irmã. Você é abençoado, em nome de Jesus. Ele ou ela é como a árvore plantada à margem do rio. Agora segura. Que dá seu fruto no tempo certo. Suas folhas nunca murcham. E ele prospera em tudo o que faz. Está falando de você. Está falando da sua vida, da sua história, da sua caminhada. Será que a gente tem entendimento que a palavra de Deus,
traz uma comparação daquilo que nós somos com uma árvore plantada junto à margem de um rio. Então, se a Bíblia me compara espiritualmente como uma árvore, eu tenho que te perguntar: que tipo de árvore você é? Vamos lá. Entendendo que tipo de árvore você é, que tipo de fruto você tem dado? Que tipo de fruto você tem dado? Agora eu preciso desmistificar um negócio do seu coração. Talvez doa, mas nós vamos arrancar um negócio aí agora. Porque quando a gente fala em frutos, de frutos, entenda o seguinte. Aqui diz aqui, ó, que dá seu fruto no tempo, versículo 1:3. Deixa para mim aqui, ele pode deixar, Beck, por favor. Ele é como a árvore plantada à margem do rio, que dá seu fruto no ponto. É uma coisa. Fruto no tempo certo é um acontecimento. Segundo, suas folhas nunca murcham. Está dizendo assim, ó, fruto no tempo certo, mas tem vida o tempo todo. Não falta vida, mas fruto vem no tempo certo. Duas coisas. E aí vem a terceira coisa. E ele prospera em tudo que... O terceiro está ligado à tua atitude, ao teu comportamento. As duas primeiras coisas está ligado com aquilo que o Senhor gera em você. A terceira está ligado com a tua resposta com aquilo que Deus tem gerado em você. Quem entendeu isso aqui, diga amém. Por quê? Porque quando a gente fala assim, ó, você vai frutificar, a nossa mente já pensa assim: vou trocar de carro, vou frutificar, vou viajar, vou frutificar. O solteiro pensa: vou desencalhar, em nome de Jesus. Senhor, não tem nenhum solteiro que quer desencalhar aqui, então deixa tudo encalhado, pode levar, Senhor, tudo para a glória. Mas a gente tem uma tendência gigantesca a pensar como fruto coisas materiais. Coisas materiais. Pensa comigo numa árvore muito comum do nosso cotidiano. Vamos pensar uma mangueira. Quem gosta de manga aqui? A maioria, né? Eu não sou muito chegado não, mas é gostosa, né? Assim é. Eu não gosto daquele negócio que fica grudando no dente, não gosto daquilo. Mas enfim, mas vamos pensar. A manga, ela vem da onde? Ela vem da... E a manga, ela é o que da mangueira? Fruto. Alguém chega de fora e fala assim: vou pendurar um fruto na mangueira, vou pendurar uma manga aqui. Pá. É assim que nasce manga no pé de mangueira? Como que acontece? Vamos lá que vocês vão conseguir entender meu raciocínio. Como que nasce um fruto numa mangueira? Antes de brotar, aonde que está? Não, gente. Bom, vamos raciocinar. Vamos fazer a escolinha do tio Alex. Vamos lá. Nasceu a árvore. Eu ia fazer você de árvore, Rodolfo, mas eu vou te dar uma. Não, eu ia fazer você. Eu ia te chamar pra você ser uma árvore aqui, mas não vou fazer com você. Imagina comigo que tem uma árvore. Eu vou fazer com você, Rodolfo. Não, mentira. Mangueirão bonito, hein? Oh, tamanho. Tá grande, inchada essa árvore, né, gente? Não precisa erguer o braço, não, senão vai ficar muito... Mas imagina que aqui nós temos uma árvore. Aqui é o que a gente pode ver dela. A gente não vê duas coisas: o que acontece para baixo e nem o que acontece aqui dentro. A gente só consegue
ver o que ela nos mostra. Perfeito? Então imagina que aqui a gente tem uma manga aqui, ó. Para ela vir aqui, ela tem que vir de... Opa! Da onde a manga vem? De dentro. Para ela brotar, tem que acontecer um processo aonde? Dentro. Eu posso chegar e pendurar uma manga aqui? Posso. Mas vai ser o fruto dessa árvore? Não, então não é fruto. É algo que eu trouxe e coloquei. O fruto vem de dentro para fora. Vamos aplaudir a nossa mangueira. Fruto é o que vem de dentro para fora. Fruto é aquilo que é gerado em você. Fruto leva tempo. Mas aí o versículo ainda diz, o versículo 3 ainda diz assim: ele prospera em tudo que faz. Uma coisa é ter fruto, outra coisa é ter vida, outra coisa é prosperar, porque o Senhor está honrando você, Ele está guardando a tua vida. Porque os frutos do seu coração são aparentes. Porque os frutos da sua vida são aparentes. O frutificar não é do dia para a noite, vem com tempo. Vem com processos que você não consegue ver exteriormente. São coisas que acontecem dentro de você. São coisas que acontecem na tua intimidade. E quando você frutifica, o fruto é para a própria árvore. A mangueira vai comer a manga. Quem é beneficiado? Diga, outras pessoas. Então vamos entender, fruto é algo que vem de dentro para fora. Nasce em você, é gerado em você, mas serve para abençoar a vida de outras pessoas. Quem pode dar glória a Deus por isso aqui hoje? Que a gente pensa como fruto para mim, eu quero, deixa eu comer esse fruto. Não é a regra, não é a lógica isso. Essa não é a lógica, essa não é a realidade. O fruto é para abençoar a vida de outras pessoas. O Senhor está dizendo assim, olha, se você entender que vai ter tempo de frutificar, que você vai ter vida, aí sim você vai prosperar em tudo que você fizer. Você vai trabalhar, eu vou prosperar 30, 60 e 100 para 1. Você vai colocar a mão, eu vou te honrar, porque você vai estar sendo fiel, porque você vai estar tendo frutos de um coração transformado, frutos de uma vida transformada. Agora volta comigo, Salmo 1:1. É condicional isso. Frutificar, prosperar, ter vida é condicional. Olha aqui, ó. Feliz é aquele que não segue o conselho dos perversos, não se detém no caminho dos pecadores, nem se ajunta à roda dos zombadores. Versículo 2. Pelo contrário, tem prazer na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite. O que é o contrário? O contrário é diferente, é outro rumo, é fazer de outra maneira. Então volta o versículo 1 para mim aqui, volta o versículo 1 para mim aqui. Olha a condição de você ser como a árvore plantada junto a ribeiros de água corrente, às margens de um rio de prosperidade. Feliz você será se você não seguir o conselho dos perversos. Você está falando para mim fazer o contrário? Eu não posso seguir o conselho dos perversos, eu tenho que seguir o conselho dos sábios. O que a Bíblia diz sobre os sábios? Na multidão dos conselhos existe sabedoria. Diga comigo assim: ouvir os conselhos dos sábios. Se você precisa se posicionar, se você precisa decidir, senta para ouvir quem tem mais experiência que você. Não é sobre idade, é sobre a capacidade que Deus deu. É sobre o que Deus já fez na vida da pessoa. É sobre o que Deus gerou na vida da pessoa. Não ouça o conselho de quem não construiu, de quem não é, de quem não está enraizado no Senhor. Ouça o conselho dos sábios. Ele continua dizendo: não se detenha no caminho dos pecadores. O que é se deter? É decidir ficar, é decidir permanecer. Entenda, nós vivemos numa sociedade a qual talvez a maior parte do nosso dia a gente tenha que caminhar pelos caminhos dos pecadores. Porque a gente trabalha, a gente tem negócios, a gente tem a nossa vida social, a nossa vida civil, em que a gente vai ter que conviver com pessoas que não têm a mesma visão e a mesma perspectiva que nós.
Uma coisa é ter que conviver com essas pessoas, porque fazem parte do teu dia a dia, e jamais Deus vai querer que você se isole dessas pessoas. Mas uma coisa é conviver no trabalho, é conviver no negócio, é conviver com a família, é conviver num passeio e assim por diante. Outra coisa é se deter no caminho delas para ser igual a elas. É decidir ficar no mesmo lugar que elas estão. Porque a sequência ainda diz assim, ó: não se ajunta, não se assenta na roda dos zombadores. Sabe o que Deus está falando para você? Tem lugar que não te cabe mais. Tem lugar que já não te serve mais. Tem coisa que já não entra mais na tua vida. E você precisa entender isso. E nem sequer se assentar. E nem sequer estar perto. E ainda nos ensina: tem prazer na lei. O que é ter prazer na lei? É entender o plano de Deus para si. Eu tenho prazer naquilo que Deus vai fazer. E medita nesta lei de dia e de noite, ou seja, tem aspiração, tem desejo para que Deus cumpra o seu propósito, para que então possa produzir frutos. E possa produzir fruto no tempo certo. Diga assim: fruto. Diga forte: fruto tem que ser no tempo certo. Aproveita e fala para o teu irmão: entendeu, irmão? Quem já teve a experiência gastronômica maravilhosa de pegar uma banana, olhar e falar: tá madura, porque ela tá amarelinha, e a hora que você morde, você não consegue nem falar, porque é uma rã na boca. É uma fruta que aparentemente está boa, mas ela não foi colhida no tempo certo. Tem gente que aparenta ser bom, mas não está no tempo certo. Tem coisa que aparenta ser boa para você, mas não está no tempo certo. Tem gente que está comendo banana verde, falando que está bom, sustentando que está bom, está nada. Está vivendo coisa boa fora do tempo de Deus, é ruim. Coisa boa fora do tempo de Deus é ruim. Coisa aparentemente boa que Deus não planejou para você é ruim. Quem entende que Deus chamou, quem entende que Deus está fazendo, quem tem um coração nele, quem tem um coração que frutifica segundo a vontade de Deus, sabe que as coisas de Deus frutificam no tempo certo. Pare de se enganar. Pare de achar porque você está tendo um resultado A, B, está certo. Tem coisa que aparentemente parece ser boa, mas está fora do tempo de Deus. E você vai ter que arcar com prejuízo se você quiser continuar. Você vai ter que arcar com peso se você quiser continuar. E tem uma outra situação ainda. Essa molecadinha mais nova não vai nem saber o que é isso. Mas é geração 80. Quem é da geração 80 aqui? Geração 70. Geração 60. Geração 50. Pode erguer a mão, Marquinhos. Eu sei que você é da brincadeira. Essa geração mais nova, Sirley é da geração 40, é nosso patrimônio. Brincadeira, Sirley. Sirley é patrimônio público aqui da nossa igreja. Mas não vão ter experiência de chegar na casa da avó. Dificilmente vai ter experiência de chegar na casa da avó e ter um pé de goiabeira no fundo do quintal da avó. Casa da irmã Zuleika, do irmão Davi, tem uns pés de fruta lá no fundo lá de vocês lá. Tem um monte lá, né? Lembrei agora. Mas dificilmente essa molecadinha vai ter aquele prazer de chegar embaixo do pé de goiaba e falar: nossa, tá carregado, rapaz. E você olha, e pior do que achar o bicho na goiaba é só achar a metade dele. E ainda alguém fala: come, bicho de goiaba é goiaba, bobo. O duro quando sobrava só metadinha mexendo ainda, né? Aí, olha lá você. Mas a goiabeira estava lá. A fruta aparentemente estava boa. Estava com a cor certa. Até com o gosto bom. Mas na hora que você colheu e você partiu ela ou mordeu ela, ela estava bichada, podre. Por quê?
Por que a goiaba do supermercado não tem? Porque ela recebe os nutrientes certos. Não basta estar no tempo certo, tem que ter a fonte que alimenta da forma correta. Quando a gente está nele, quando o nosso coração está nele, nós somos alimentados pela fonte correta. Os frutos virão no tempo certo. As coisas acontecerão no momento que Deus determinou para acontecer. Mas eu preciso te perguntar. Se eu pedisse para você apresentar os teus frutos hoje, não pensando em nada material, mas coisas que você gera de dentro para fora, como amabilidade, perdão, mansidão, domínio próprio, que o Espírito Santo vem e age em você, transformação de pensamento, sentimento, comportamental. Que tipo de fruto você apresentaria hoje? Seria como uma bananinha aparentemente bonita, mas verde por dentro? Seria como uma goiabinha toda bonitinha por fora, mas podre por dentro? Porque eu só posso ver aquilo que você mostra, mas ele vê a essência. Por isso a gente precisa cuidar do nosso coração. Então eu quero dizer para você, cuide do seu coração. Cuidando do seu coração, você está cuidando dos frutos que você vai produzir na sua vida. Cuide da sua essência, porque é lá que você está recebendo os nutrientes necessários para frutificar. Para não ser aparente, para ser algo com essência, com raiz. Ai, esta árvore é tão bonita. Às vezes a gente tem esses rótulos, né? Ai, aquela pessoa é uma pessoa assim, maravilhosa, linda, cheirosa de Jesus, aquela coisa bonita. Ai, eu sou da igreja tal, eu sou ovelha do tal pastor, eu faço tal coisa na igreja, eu tenho um rótulo maravilhoso. As pessoas enxergam as coisas aparentes, o Senhor enxerga o coração. Qual a tua essência? Qual a tua essência? Deixa eu te perguntar, fazer alguns questionamentos. Falando sobre essência, você gosta de ter pessoas mentirosas perto de você? Quem gosta de ter mentiroso? Não, pastor, eu gosto do mentiroso, que eu vou mentir com ele. E dois mentirosos vive no mundo da imaginação, né? Um mente pro outro e segue a vida que segue. Mas quem gosta de ter um mentiroso perto? Quem gosta de ter um adúltero infiel perto? Quem gosta de ter uma pessoa trapaceira, trambiqueira perto? Quem gosta de ter uma pessoa invejosa perto? E quem gosta de ter uma pessoa vingativa perto? Acho que ninguém, né? Ou alguém? Já hora para te libertar já, em nome de Jesus. Ninguém. Por quê? Porque a gente não gosta dessa essência. Mas esse tipo de coisa, a mentira, o adultério, a infidelidade, a trapaça, o trambique, a inveja e a vingança, são frutos do... E a gente só consegue enxergar quando essa pessoa mostra isso para nós. Porque o trapaceiro, o adúltero, o infiel, o invejoso, o ladrão, o vingativo pode conviver com você por muito tempo até que ele mostre a sua verdadeira face. Até que ele mostre a sua essência. Isso está enrustido no coração. Por isso a gente tem que cuidar da essência. Porque se as pessoas tiverem que descobrir em nós, que descubram em nós que somos pessoas verdadeiras. Se as pessoas tiverem que descobrir algo em nós, que descubram em nós que nós somos pessoas fiéis. Que se tiverem que descobrir algo em nós, sobre nós, que descubram que nós somos pessoas honestas. Que descubram que nós somos pessoas que torcem pelo sucesso dos outros. Que nós somos pessoas perdoadoras. Porque a gente está cuidando da nossa essência. Porque a gente está cuidando da nossa essência para que os frutos do nosso coração, que venham se tornar visíveis amanhã, possam abençoar a vida das pessoas.
Que a tua história de perdão sobre a vida de alguém motive outras pessoas a perdoar. Que a tua história de fidelidade ajude outras pessoas a ser fiel. Que a tua história de verdade ajude outras pessoas a não mentir e decidirem serem verdadeiras. Quem está entendendo isso aqui, diga amém. Cuide da essência, cuide do seu coração, porque mais cedo ou mais tarde ele vai mostrar esses frutos de forma aparente. E o seu coração vai demonstrar o seu verdadeiro eu. A gente precisa parar de pôr expectativa nas coisas exteriores que uma pessoa pode nos mostrar. A gente tem que descobrir lá na essência, lá na intimidade, lá no dia a dia. Pelas misericórdias de Deus, porque Deus ele é misericordioso, amém? E a gente tem que lutar para isso todos os dias. Mas eu já tive a alegria de ouvir de pessoas que caminham comigo sobre essa questão de ser verdadeiro, de ser a mesma pessoa em qualquer circunstância. Eu não escolhi jamais perder amigos, mas mesmo às vezes sendo verdadeiro, a nossa verdade às vezes choca algumas pessoas. Não que a gente vai magoar, não que a gente vai apontar, não é sobre isso. Não que a gente vai se achar o Senhor da verdade, mas ainda às vezes com humildade a verdade choca as pessoas, toca o coração das pessoas. Por isso a gente precisa guardar do nosso coração. Por isso a gente precisa entender ainda sobre esse princípio, ó, Lucas 6:43. Lucas 6:43 ao 45. Lucas 6, do 43 ao 45. Diz assim. Está falando a respeito de você, amém? Diga assim, a respeito de mim. Diga para alguém, a respeito de você aí, ó, abençoado, abençoado. Ó, se você não tem Bíblia, acompanhe aqui, ó, escute. Uma árvore boa não produz frutos. Uma árvore ruim não produz frutos. Uma árvore é identificada por seus frutos. Ninguém colhe figos de espinheiros e nem uvas de arbustos espinhosos. A pessoa boa tira coisas boas do tesouro de um coração, e a pessoa má tira coisas más do tesouro de um coração, pois a boca fala do que o coração está. A tua boca anuncia a tua essência. A tua boca fala daquilo que você tem se abastecido. As suas palavras e as suas ações, porque às vezes a gente fala sem usar a língua, sem usar a voz, a gente fala com as nossas atitudes. As nossas ações e as nossas palavras transbordam o nosso coração. Vem comigo. O que você está transbordando na vida das pessoas? As pessoas que você traz para perto de você, elas estão perto de você por quê? Elas estão perto de você porque você é uma pessoa honesta, fiel, amiga, parceira, ou porque do teu lado elas podem mentir, roubar, enganar, trapacear, porque elas se sentem que você é igualzinho a elas. As pessoas te procuram porque sabem que você pode resolver o problema delas mesmo, ou sabem que te procurar você vai dar um jeitinho para resolver a coisa dela. Qual que é a essência? O que você tem transbordado sobre a vida das pessoas? Regra básica de sobrevivência: reconheça a árvore pelos frutos. Não dá para você olhar para uma mangueira e achar que é uma goiabeira. Não dá para você olhar para uma goiabeira e achar que ela é uma mangueira. São árvores totalmente diferentes. Não tem como. Então a gente vai ter que aprender na nossa caminhada a reconhecer a árvore pelos seus frutos. A gente tem que entender isso. E a árvore produz o fruto A, o fruto B com qualidade ou não, como resultado de onde a raiz está buscando
os nutrientes. Buscando os nutrientes no lugar certo, o fruto vem no tempo certo. Produz no tempo certo. Quer ver uma comparação? Vamos pensar aqui, ó, na mangueira. Quando você vê uma mangueira carregada de manga, qual que é a primeira coisa que você pensa para pegar uma manga? O quê? Dá uma pedrada? Joga um tijolo, dá uma pedrada naquela manga e fica naquela expectativa. Não tem pedra, pega o bambu, dá umas bambuzadas aí para cair aquele fruto. Então, peraí, para colher a manga da mangueira, a gente dá pedrada, dá paulada, dá bambuzada, chacoalha tudo pro fruto. E mesmo depois de levar pedrada, levar paulada, levar bambuzada, apanhar, o que a mangueira continua fazendo? Ah, eu levei muita pedrada, vou parar de produzir meus frutos. Irmão, deixa dar pedrada, deixa dar paulada em você, deixa bater. Você não vai parar de produzir fruto por causa de pedrada ou paulada, porque você está enraizado e o fruto continua vindo no tempo certo e na hora certa. Deixa. A gente sabe onde a gente está enraizado, a gente sabe onde a gente está fixado. Arrancaram todos os meus frutos, não tem mais nada. O pessoal falou, o pessoal apontou. Irmãos, continua enraizado, continua firme nos teus propósitos, continua focado. Exponha sempre o seu melhor. Entenda que os frutos do seu coração serão expostos de fato no dia a dia. O passado, irmão, passou, tira o seu coração de lá. Bota o teu coração no presente hoje nele. Mostra frutos bons hoje, aqui, ó, tá aqui, ó. Continua produzindo bons frutos amanhã. Os relacionamentos familiares, do casamento, com os filhos, com os pais, nos negócios, vão exigir de você bons frutos. Tira os frutos ruins, rejeita eles em nome de Jesus. Sabe por quê? As pessoas têm que ver Jesus em você. Isso não é historinha, não. E para que Jesus seja visto em você, sabe o que Ele vai fazer? Jesus vai transformar o seu coração para Ele transformar a sua vida. Jesus transforma pessoas, transformando o coração delas, mudando elas de dentro para fora. Se a aparência mudar e o interior, o coração não mudar, é inútil. Mais cedo ou mais tarde a velha essência volta. Se a mudança for só exterior, mais cedo ou mais tarde você volta a ser um manipulador, uma manipuladora. Mais cedo ou mais tarde você volta a ter inveja. Mais cedo ou mais tarde você volta a ser trapaceiro, trambiqueiro. Mais cedo ou mais tarde você volta a ser mentiroso. Mas quando a transformação é genuína de dentro para fora, você não volta para o caminho atrás, você não volta a ser igual, porque você continua avançando para o projeto de futuro que o Senhor tem para você, com um coração forte, irrepreensível e santo. Você continua avançando. A gente entendeu? Faça o contrário. Faça o contrário do que o mundo faz. Identifique no seu coração os frutos. Que você tenha um coração amável, porque você descobriu o amor do Senhor em você. Que você tenha um coração perdoador, porque você foi perdoado primeiro. Que você tenha o coração de um amigo incentivador, porque aquele que morreu por nós ainda nos chama de amigos. Porque você desfrutou da amizade dele, você consegue ser um bom amigo. Que você tenha um coração incentivador,
Porque aquele que morreu por nós diz assim: eis que eu faço nova todas as coisas, e as velhas já passaram. Então nós vamos incentivar pessoas a viverem o melhor delas em Deus. Que nós tenhamos um coração capaz de ser totalmente dependente do Senhor. Que a gente seja totalmente parcial na tomada de decisões quando tange com relação à nossa fé. Que a gente tenha posicionamento. E que a gente tenha um coração totalmente determinado para viver aquilo que o Senhor tem para nós como perspectiva de futuro. Peço para colocar 1 Tessalonicenses 3,13 de novo aqui. Porque agora a gente vai ler de novo e talvez faça mais sentido do que fez no começo. Depois de tudo que você ouviu hoje. 3,13, perdão. E como? De tudo que você ouviu, que Deus nosso Pai torne o seu coração irrepreensível e santo diante dele, para quando nosso Senhor Jesus voltar com todo o seu povo santo. Amém. Que você tenha os melhores frutos no seu coração, em nome de Jesus. Você pode aplaudir ao Rei?